Você entendeu errado o ID. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre este assunto. Jesus dá uma ordem aos apóstolos. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Vamos juntos crescer nesse entendimento? Olá pessoal, que alegria poder estar aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem da graça de Deus, falando aqui da escatologia. Hoje nós vamos falar deste assunto, sobre o ID. Isto é muito importante. Quando eu digo que você entendeu errado, na verdade nós entendemos errado. Eu também entendia esse ID de forma errada, mas ao ler a Bíblia, ao buscar o entendimento das Escrituras, eu percebi que nós estávamos entendendo errado a questão do ID. O ID não é para nós. Nós vamos crescer nesse entendimento neste vídeo de hoje. É preciso que você esteja inscrito aqui no canal, gostando das mensagens, já deixa seu like e nós vamos juntos crescendo nesse entendimento. Olha, o meu nome é Aldair Feliciano, sejam todos bem-vindos. Quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar falando com cada um de vocês. Mas vamos para a mensagem de hoje. Marcos, capítulo 16, no versículo 16. Aqui diz assim, olha: e disse-lhes: ide pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Olha, vamos entender o que está acontecendo. Jesus aqui, depois de ressuscitado, ele está de novo passando algumas instruções para os apóstolos. Jesus então está falando para eles ir e pregar o evangelho, ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Hoje nós vamos entender que mundo é este que Jesus está falando e a quem que Jesus estava falando isto. Porque nós muitas vezes entendemos as coisas da Bíblia e queremos pegar para nós, mas nós precisamos respeitar a Bíblia. Respeitar a Bíblia é procurar então ler e entender as Escrituras, e o que for para nós, para ser aplicado em nossa vida, nós precisamos então aplicar, mas aquilo que não for para nós, nós precisamos separar as coisas, porque senão nós podemos estar entendendo as coisas de forma errada e por causa disso nós podemos estar contra a palavra. Por isso que eu convido vocês, para a gente estarmos juntos aqui nesses vídeos, procurando com simplicidade, com muita humildade, mas com muito amor, trazendo para cada um de vocês o entendimento mais próximo da verdade do Evangelho. Jesus então está dizendo a eles, mas vamos ver a quem que Jesus está falando. Olha, o versículo anterior, que é o versículo 14, Marcos 16, 14, diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Por que Jesus apareceu aos 11? Não é 12 apóstolos? Sim, é 12. Mas aqui, neste time da história, neste momento aqui, Judas já tinha se enforcado. Judas Iscariote já não existia mais. Judas já tinha morrido. Então sobrou 11 apóstolos. Jesus tinha ressuscitado e na hora que Jesus morre, Judas se enforcou. Mas depois da ressurreição, Jesus está então aqui aparecendo para os 11 apóstolos. Vamos ouvir o que Jesus diz, olha. Aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade deles e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinha visto depois da ressurreição. Então Jesus estava aparecendo aos 11 e criticando a incredulidade dos 12 apóstolos, dos 11 apóstolos, porque eles não estavam acreditando, nas mulheres, por exemplo, Maria e a outra Maria Madalena, que teve lá no sepulcro e que trouxe a notícia para eles. Então Jesus está aparecendo para eles e criticando eles, a dureza de coração deles. E Jesus, no versículo 15, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. O que a gente tem que observar aqui? A conversa de Jesus aqui era com os 11 apóstolos. A missão aqui era para os 11. Jesus então estava falando para os 11 apóstolos, para eles ir por todo o mundo e pregar o evangelho. E o que nós precisamos entender sobre a questão de mundo? O mundo aqui não é o mundo cosmo, não é todo o planeta Terra. O mundo aqui era um mundo habitado daquele momento. É o mundo onde tinha judeu,
é um mundo onde o povo judeu, por mais que tivesse espalhado, mas eles estariam ali em Israel, dentro do país de Israel, em várias e várias cidades e províncias. Eles então estavam ali espalhados e os apóstolos, os 11 apóstolos, estavam recebendo uma missão de Jesus, de ir por todo o mundo, mas era o mundo judaico, era o mundo habitado. Não é um mundo planeta, não é um mundo cosmo, não é um mundo em toda a Terra, englobando todo o planeta Terra. Era um mundo onde tinha judeu dentro do país de Israel. Não era para os apóstolos, os 12 apóstolos, sair do país de Israel. Não era. A missão dos 12 apóstolos, incluindo Judas, mas aqui nesse momento Judas já não existia, a missão deles era para pregar o evangelho de Jesus de Nazaré para o povo judeu, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu convido vocês para a gente ler também em Mateus, no capítulo 10, vai ficar mais claro esse entendimento. Se você está gostando das mensagens, desse tipo de assunto, você deixa seu like, é muito importante, porque o YouTube vai avisar outras pessoas, vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, que gostaria de entender um pouco sobre este assunto. A gente está lendo, nós não somos dono da verdade, nós estamos também aqui aprendendo, lendo e aprendendo, e com o coração cheio de amor, compartilhando com cada um de vocês. Olha, Mateus, capítulo de número 10, no versículo de número 5, 6 e 7, Jesus fala algo aqui muito interessante para esse entendimento que nós estamos buscando hoje. Hoje nós estamos falando que o ID não é para nós. Eu sei que isto é algo que muitas vezes contradiz aquele entendimento que está imprimido em nossas mentes. A nossa mente tem algo imprimido, porque nós crescemos ouvindo as coisas. E hoje a gente vê os nossos amados irmãos procurando então viajar, ir em vários locais, levar o evangelho, porque Jesus disse para ir. Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Mas será que isto é para nós? É para nós nos dias de hoje? Isto que nós precisamos entender, nós precisamos respeitar a Bíblia. A palavra de Deus nos convida a respeitar ela, mas para isso nós precisamos entender. Se nós não entender a Bíblia, como que nós vamos respeitar algo que nós não entendemos? O ID, meu amado, foi para os apóstolos. Olha, observa comigo em Mateus capítulo 10, no versículo de número 5, 6 e 7. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. O que é que está acontecendo aqui? O capítulo de Mateus, de número 10, é o capítulo onde vai tratar do momento que Jesus escolhe os 12 apóstolos. Então, se você pegar aqui no versículo 1 e ler o contexto todo, eu não vou estar lendo, só para o vídeo nosso não ficar muito grande, mas você aí na sua casa você pode ler. A partir do capítulo 10, a partir do versículo 1, é o momento que Jesus está escolhendo os 12 apóstolos. Ali a gente vai ver a lista do nome dos 12 apóstolos, correto? E quando chega no versículo 5, Jesus então está falando com estes 12 apóstolos. Jesus não está falando comigo e nem está falando com você. Jesus não está falando com as outras pessoas daquela época dele. Jesus está falando especificamente com os 12 apóstolos, com os 12 que foi escolhido para ser os apóstolos de Jesus de Nazaré. Vamos ouvir o que Jesus diz. Olha, Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. 2 pontos. Vamos observar as seguintes instruções que Jesus passa para os 12. Jesus diz, não se dirijam aos gentios. Olha, o que Jesus está querendo dizer aqui? Porque naquele momento, naquele time da história, o povo era dividido. O povo judeu era o povo de Deus. Esse povo judeu era o povo que tinha 613 leis. Era o povo que vivia então em Israel, que tinha o templo de Salomão, que praticava os rituais, os sacrifícios de animais. É o povo que foi escolhido para ser o povo de Deus. E os demais povos que estavam então em Roma, que estavam no Egito, na Grécia, nos países existentes daquele momento, o Brasil, por exemplo, o México, a Argentina, nem entra nessa lista agora, aqui nesse momento, porque não existiam. Mas os países que existiam naquela época, as nações que existiam naquela época, era chamada de povos gentios. O povo judeu era o povo de Deus, mas os outros povos não faziam parte da aliança, e eles eram chamados então de povo gentil, de povo pagão.
um povo que não tinha herança, que não participava ali daquela promessa, que não participava ali daquela lei, daqueles 613 mandamentos. Eles eram um povo separado, é como se tivesse um muro que separava este povo, os dois povos. E Jesus está falando aqui agora com os 12 apóstolos, está passando para eles umas instruções. Jesus diz assim para eles: olha, não dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma de samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Olha, os apóstolos tinham uma missão. Jesus dá a eles as recomendações. Jesus fala para eles: vocês ficam aqui no país de Israel, vocês não saem do país de Israel. Até porque que os apóstolos naquela época, eles não tinham carros para poder viajar, para ir para outros países. Os apóstolos não andavam de avião, os apóstolos andavam a pé. Então Jesus está falando para eles: vocês ficam no país de Israel, vocês vão atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Para as ovelhas perdidas que estão aqui dentro do país de Israel, vocês vão e preguem a mensagem. E a mensagem que vocês têm que pregar é esta: diz a eles que o reino dos céus está próximo. Estava chegando o reino dos céus. Hoje nós já vivemos este reino estabelecido por Cristo. Nós vamos entender isto no futuro do nosso canal. Nós vamos entender estas coisas nas nossas mensagens futuras. Nós vamos entender também de uma forma mais clara o porquê que Jesus estaria deixando os apóstolos com essa missão e dando a eles esta ordem para ficar somente em Israel, para não sair para outros países. E olha, nós vamos entender também o porquê que foi preciso de escolher depois mais 70 discípulos para poder ajudar os apóstolos. Nós vamos entender o porquê dessa missão. O evangelho que eles pregavam era uma mensagem direcionada às ovelhas perdidas da casa de Israel. Era uma mensagem que salvava a mente daquele povo, dos judeus, das ovelhas perdidas. Eles precisavam ouvir, e os apóstolos estavam com esta recomendação, e os apóstolos estavam apertados, porque eles tinham que andar a pé, tinham que levar essa mensagem. O ID era para eles. O ID, para ir pregar o evangelho a todo o mundo, era o mundo habitado, onde tinha ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando você lê lá em Marcos 16, capítulo 14 e 15, Jesus já ressuscitado, já não é mais ali Jesus de Nazaré com a mão furada, mas assim o Cristo ressuscitado. Por mais que ele apareceu, encarnado naquele mesmo corpo de carne de Jesus de Nazaré com a mão furada, porque teve a necessidade. Você olha que teve a necessidade de Jesus vir naquele corpo de carne. Porque muitos não acreditavam. Tomé mesmo precisava tocar até nas feridas dele para poder acreditar que era ele. Então ele teve essa necessidade. Mas Jesus, depois da ressurreição, já não era mais um homem feito de carne e sangue. Ele já era espírito. Exatamente. Jesus, o Cristo ressuscitado depois da cruz, o Senhor é espírito. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Ele se manifestou ali naquele corpo de carne, mas ele era espírito. Ele atravessava a parede. Um certo momento, os apóstolos ali reunidos, ele entra e se coloca no meio deles, com portas e janelas fechadas. O Senhor é espírito. Depois da cruz, o Cristo ressuscitado se tornou espírito. E este Cristo ressuscitado, ele também não vai deixar os gentios sem uma mensagem. Como nós hoje estamos vendo aqui, neste vídeo, que Jesus escolheu 12, deu a eles uma recomendação. E a recomendação que foi para eles era que para eles não sair do país de Israel. Não era para eles nem ir na cidade dos samaritanos. Era para eles ficar somente dentro do país de Israel, pregando o evangelho da circuncisão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus não deixou os gentios sem a boa nova, sem o evangelho. O evangelho de Jesus, o evangelho do Cristo ressuscitado, também chegou aos gentios por intermédio do apóstolo Paulo. E este canal fala muito sobre este evangelho. O nosso chamado aqui neste canal é exatamente esse, para falar do evangelho da graça de Deus, falar do evangelho que foi entregue a Paulo e falar da escatologia. Nesse canal nós vamos crescendo nesse entendimento e nós vamos ver no futuro breve, qual é a nossa posição diante de Deus. O Criador, o Eterno, nos vê hoje como?
Qual que é a nossa posição? Qual que é o evangelho que é aplicado em nossa vida? Quais que são as conquistas e as revelações da cruz que serve para mim e para cada um de vocês nos dias de hoje? Nós vamos crescer nesse entendimento. Olha, o vídeo já está ficando longo. O ID não é para nós, mas nós vamos trazer mais mensagens que vai dar base, que vai trazer mais entendimento para isso. Eu sei que está chocando, né? Muitas pessoas podem ver essa mensagem e ficar chocado, porque tem quantas pessoas que estão procurando viajar, andando distância longe, se sacrificando e querendo dizer que está fazendo o ID. Nós entendemos errado. O ID não é para nós nos dias de hoje. O ID foi para os apóstolos. Eles tiveram esta missão, eles tiveram essas recomendações. O ID não se aplica em nós, nós entendemos errado. Mas nós vamos trazer mais mensagens esclarecedoras, nós vamos falar da escatologia, porque a escatologia vai ajudar nós a entender essa questão do ID. Nós vamos ver que o ID realmente não é para nós nos dias de hoje. O ID teve o seu momento, o ID foi para os apóstolos e eles tiveram essa missão e olha, e eles cumpriu, o evangelho foi pregado. Nós vamos ver isto em breve aqui no nosso canal. Olha, se você está gostando, deixa seu like, deixa um comentário aí o que você achou dessa mensagem, se você está entendendo, se você não está entendendo, é muito importante os seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal, é importante você estar inscrito aqui e ativar os sininhos das notificações para você receber todas as mensagens. Olha, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.